Quantas vezes você já acreditou, lá no fundo da alma, que não era digno de amor? Quantas vezes olhou no espelho e sussurrou para si mesmo que ninguém jamais seria capaz de enxergar beleza na pessoa que você é? Esta é a história de Sofia e Miguel. Duas almas que acreditavam estar quebradas demais, gastas demais, para sequer tentarem amar outra vez. Mas o destino, em sua sabedoria silenciosa, tece seus fios mesmo quando nós fechamos os olhos. E quando seus caminhos se cruzaram em uma simples manhã de chuva, eles descobriram uma verdade esquecida. O verdadeiro amor não escolhe os perfeitos. Ele escolhe os reais. E é nos corações mais marcados que ele encontra seu solo mais fértil. O despertador de Sofia ecoou como um grito no silêncio do seu pequeno apartamento. São 5 horas da manhã. Mais um dia. O mesmo de sempre. Aos 27 anos, seu mundo se resumia ao trajeto entre a casa e a padaria onde trabalhava como atendente. Ela era a primeira a chegar, a acender as luzes e a sentir o cheiro do pão fresquinho que começava a sair dos fornos. Os clientes a adoravam. Diziam que seu sorriso era tão quente quanto o café da manhã. Bom dia, Dona Marlene. O pão de queijo saiu agora há pouco, vou separar os mais douradinhos para a senhora, dizia Sofia, com uma voz que escondia uma fadiga profunda. Você é um anjo, minha filha, respondia a idosa, gratamente. Um dia você ainda encontra um moço bom que te leve daqui. Sofia sorria, um sorriso que não alcançava seus olhos castanhos. Por trás daquela simpatia, travava uma batalha silenciosa. Desde a adolescência, carregava inseguranças profundas como pedras no bolso. Nunca se achou bonita o suficiente, interessante o suficiente, inteligente o suficiente. E para piorar, havia saído há um ano de um relacionamento de 5 anos que não foi ruim, foi devastador. Leonardo, seu ex, era um especialista em demolição lenta. Durante anos, sua voz foi uma semente de veneno. Você tem sorte que eu te aguento, Sofia. Ninguém vai aturar essa sua carência. Para de tentar ser interessante, você é só mais uma. Mesmo livre dele, a voz dele havia se fundido com a dela. Às vezes, ao se olhar no reflexo do vidro da padaria, arrumando o uniforme, os lábios dela se moviam quase imperceptivelmente, sussurrando as palavras que haviam se tornado sua verdade. Ninguém nunca vai me querer de verdade. Eu não sirvo para isso. Era como se ela tivesse perdido a chave para acreditar no amor. Do outro lado da cidade, em um apartamento tão pequeno que mal comportava seus sonhos, Miguel, de 30 anos, se preparava para mais um turno de 12 horas. O volante do seu carro era seu escritório, sua prisão e seu refúgio. Ele não carregava as mesmas inseguranças de Sofia sobre a aparência, mas uma ferida diferente, a da resignação. Vindo de uma família humilde, sempre sonhara em ser músico. Seu violão era sua extensão. Tocava com uma alma que poucos entendiam, escrevia letras que falavam de esperança que ele mesmo já não sentia. Mas a vida cobrou seu preço cedo. Aos 20, seu pai desapareceu, deixando a mãe doente e 2 irmãos mais novos para criar. O palco foi trocado pelo asfalto. Os aplausos, pelo som monótono do GPS. Mig, você não vai tentar aquela vaga no bar da Paulista? Perguntou certa vez seu irmão mais novo. Miguel abanou a cabeça, secando uma xícara com força. Isso aí é sonho de adolescente, João. Homem de verdade paga as contas. Ponto. Mas nas longas horas no trânsito, com a rádio tocando, seus dedos batiam no volante, acompanhando o ritmo de uma música que só ele ouvia. Era um fantasma da vida que poderia ter tido. Num domingo chuvoso, o turno de Sofia terminou mais cedo. A padaria ficou vazia e silenciosa. Ela olhou para a rua, onde a chuva caía torrencialmente. Pegou o celular e, com um suspiro, pediu um carro pelo aplicativo. O motorista que aceitou a corrida estava a apenas 2 quarteirões de distância. Nome: Miguel. Avaliação: 4.9. Em minutos, um carro prateado parou à sua frente. Ela correu sob a chuva e entrou no banco de trás, sentindo o cheiro agradável de limpeza. Obrigada, disse ela, ainda ofegante,
enxugando o rosto. Sem problemas. Dia de lavar a cidade, respondeu Miguel, com uma voz surpreendentemente calma. O trajeto era longo. O silêncio dentro do carro era quebrado apenas pelo som do limpador de para-brisa e pela rádio, que tocava suavemente uma música antiga de Djavan, Flor de Lis. Sofia, perdida em seus pensamentos, começou a cantarolar baixinho, quase inaudível. Minha felicidade está guardada num lindo vaso de flor. Ela parou subitamente, envergonhada, achando que ninguém a ouvirá. Mas Miguel sorriu pelo retrovisor. Seus olhos encontraram os dela por um breve instante. Você canta bem, ele disse, gentilmente. Sofia corou. Ah, desculpa. É que minha mãe sempre ouvia muito Djavan. A minha também, Miguel respondeu, o sorriso se ampliando. Eu até toco essa no violão. O olhar dela se iluminou com genuíno interesse. Sério? Você toca? Toco. Ele disse, como se revelasse um segredo. Ou pelo menos, tocava. Há um tempinho. A conversa fluiu naturalmente dali. Falaram sobre música, sobre suas mães, sobre como a chuva cheirava diferente na infância. Riram de uma piada bomba sobre o trânsito. Em 15 minutos, pareciam dois velhos conhecidos reconectados. Quando o carro parou em frente ao seu prédio, a chuva havia diminuído para uma garoa fina. Um silêncio constrangedor pairou no ar. Sofia pegou sua bolsa. Obrigada pela carona e pela conversa. Eu que agradeço. Foi a melhor corrida do dia. Hesitante, Miguel olhou para ela no retrovisor. Olha, eu sei que é meio loucura, mas eu prometi que tocaria essa música no violão. Se um dia você quiser ouvir. Sofia hesitou. A voz de Leonardo ecoou em sua mente. Cuidado com estranhos, você é muito ingênua. Mas a gentileza e a autenticidade de Miguel eram palpáveis. Talvez. Ela disse, com um pequeno sorriso. 2 dias se passaram. Sofia quase havia esquecido o episódio, atribuindo a um momento de loucura passageira. Na quarta-feira, ao final do seu turno exaustivo, ela saiu da padaria e viu alguém sentado no banco da praça em frente. Era Miguel. E nas suas costas, havia uma capa de violão. Seu coração deu um salto. Ele se levantou e caminhou em sua direção, um sorriso meio sem jeito no rosto. Eu sei que talvez não é um sim. Ele começou, as mãos enfiadas nos bolsos. Mas também não é um não. Então eu resolvi arriscar. Trouxe o violão. Sofia ficou paralisada, entre o susto, a surpresa e uma pontinha de alegria. Miguel, eu saio daqui morta de cansada. Não vou ser boa companhia, juro. Perfeito, ele respondeu, o sorriso se tornando mais confiante. Então o plano é infalível. Você não precisa fazer nada. Só senta, fecha os olhos e escuta. Eu faço todo o trabalho. Aquela simplicidade, aquela falta de jogos, quebrou suas defesas. Ela riu, uma risada verdadeira que há muito não emitia. Você é teimoso, hein? Com coisas que valem a pena. Sempre. Ela acabou aceitando. Sentaram-se no banco da praça, sob o céu alaranjado do fim de tarde. Miguel tirou o violão da capa, um instrumento velho, com marcas de uso, claramente amado. E então, ele começou a tocar. Flor de Lis. E não foi apenas a música. Foi a forma como ele tocava. Cada nota era carregada de um sentimento profundo, uma história não contada. Sua voz era grave, suave e cheia de uma vulnerabilidade que comoveu Sofia até as lágrimas. Ela não chorou, mas algo dentro dela se desfez e se recompôs ao mesmo tempo. Era como se cada acorde dissesse, sem palavras, você não está sozinha. E você merece mais do que acredita. Quando a última nota se dissipou no ar, um silêncio reverente pairou entre eles. Então, Miguel disse, baixinho. Era essa a música. Sofia olhou para ele, e pela primeira vez em muito tempo, seu sorriso alcançou seus olhos. É ainda mais linda do que eu lembrava. A partir daquele dia, a praça tornou-se seu ponto de encontro. Miguel aparecia algumas vezes por semana, depois que Sofia saía do trabalho.
Às vezes ele tocava. Outras, eles apenas conversavam. Falavam de tudo e de nada. Das frustrações do dia a dia, de filmes que gostavam, de sonhos que pareciam distantes. Num desses encontros, sob um céu estrelado, Miguel contou sobre sua paixão pela música e sobre tê-la abandonado. É como se eu tivesse deixado uma parte de mim na estrada, entende? Ele confessou, olhando para as mãos. Às vezes, dirigindo, ouço uma música e sinto uma dor física aqui no peito. É ridículo. Não é ridículo, Sofia respondeu, sua voz um fio de som. É seu sonho. Sonhos doem quando a gente ignora eles. Encorajada pela abertura dele, ela, pela primeira vez, falou sobre Leonardo. Não entrou em detalhes, mas falou do veneno das palavras, da sensação de não ser suficiente que ele plantou nela. Ele me fez acreditar que eu era complicada demais, que ninguém teria paciência para mim. Miguel ficou em silêncio por um momento, absorvendo o peso daquela confissão. Então, ele se virou para ela, seu olhar sério e intenso. Sabe qual é o problema, Sofia? Os perfeitos são os mais chatos e vazios que existem. Eles não têm história, não têm textura. Eles só têm fachada. Complicados são os que vivem, os que sentem, os que caem e se levantam. Você não é complicada demais. Você é real. E eu prefiro o real. 1000 vezes. Aquela palavra, real, ecoou dentro dela como um sino, limpando um pouco da névoa tóxica que Leonardo deixará. Apesar da conexão crescente, o coração de Sofia ainda era um território cercado. Havia noites em que, depois de um encontro maravilhoso, ela voltava para casa e era assaltada por uma ansiedade paralisante. O medo de se entregar e ser esmagada novamente era um inimigo familiar e poderoso. Miguel também lutava contra seus próprios demônios. A dúvida se ele, um motorista de aplicativo sem um futuro glamouroso, tinha o direito de oferecer algo a alguém. Certa noite, após um dia particularmente difícil, ele desabafou, olhando para o chão. Às vezes, no fim do dia, quando faço as contas do que ganhei, penso: é isso? É só isso que minha vida vale? Dirigir, pagar boletos e esperar o próximo dia para fazer a mesma coisa. Sofia ouviu a dor na sua voz. Sem pensar, ela esticou a mão e cobriu a dele, que estava fria. Miguel, ela chamou, até que ele a olhasse. Se a sua vida não vale nada, então a minha também não vale. Ele tentou protestar, mas ela continuou, sua voz firme. Porque ouça-me bem. São suas mãos que tocam música que me fazem sentir algo. É sua conversa que me tora da minha cabeça por algumas horas. É você quem me faz lembrar que ainda existe beleza nesse mundo. Então, por favor, não diga que não vale nada. Foi um momento de clareza brutal. Eles não eram um salvando o outro. Eram dois seres perdidos, segurando uma lanterna para iluminar o caminho um do outro. Eram espelhos refletindo a centelha de valor que ainda restava no outro. Os encontros na praça se tornaram a âncora da semana de ambos. Miguel começou a aparecer quase todos os dias, e Sofia passou a esperar por aquele momento com uma ansiedade boa, que aquecia seu peito. Não eram grandes gestos, mas sim a constância e a atenção aos detalhes que começaram a construir uma ponte segura entre eles. Pensei em você hoje, disse Miguel, em uma tarde quente, entregando-lhe um copo de suco de laranja gelado. Você tinha dito que é a sua bebida favorita no calor. No outro dia, foi Sofia quem apareceu com um pão de queijo ainda quentinho, embalado em um guardanapo. Para o maestro, disse ela, com um sorriso tímido. Não pode tocar com o estômago vazio. Aos poucos, a linguagem deles se tornou única. Um olhar significava mais que 10 frases. Um toque casual no braço era um mundo de conforto. Miguel escrevia pequenos bilhetes e os deixava no banco do passageiro do carro, para ela encontrar na próxima corrida. Hoje o sol está bonito. Fez pensar no seu sorriso. Obrigado por me ouvir. E Sofia, inspirada por sua coragem, respondeu com poemas curtos que copiava em pedaços de papel de embrulho da padaria. Ela escolhia versos que falavam de recomeços e de esperança,
de autores que ela admirava nas suas breves pausas para a leitura. Era um amor que se construía não em jantares caros ou presentes extravagantes, mas no terreno sólido da presença, da paciência e da verdade. Mas nenhum amor floresce sem enfrentar o vento do julgamento alheio. Os cochichos começaram suaves, mas logo se tornaram perceptíveis. A Sofia é uma moça tão boa, vai se envolver com um motorista? Comentou uma cliente fofoqueira, sem saber que Sofia a ouvia do balcão. Ela podia arrumar um cara com um futuro mais garantido. Do lado de Miguel, os amigos de boteco não foram mais gentis. Cadê o playboy? Mig? Tá namorando a Padoca? Zoavam um dos outros motoristas. Cuidado para não afundar, brother. Mulher assim gosta de coisa cara. Num primeiro momento, os comentários ecoaram nas inseguranças de ambos. Sofia sentiu o velho frio na espinha da dúvida. Miguel questionou-se se estava sendo justo com ela. Mas num encontro na praça, ele quebrou o silêncio. Ouvi umas coisas hoje. Ele começou, relutante. Eu também, ela completou, olhando para as mãos. Eles se entreolharam, e um entendimento silencioso passou entre eles. Miguel suspirou, um sorriso resignado nos lábios. Eles falam porque não sabem. Não sabem como é ouvir você recitar aquele poema. Não sabem o que é ver seu sorriso depois de um dia longo. Eles veem o uniforme e o volante. Eles não veem nós. Sofia pegou sua mão, firme. Então que não vejam. Isso é só nosso. A decisão foi tomada. Eles não iriam viver a vida para agradar um público que não estava presente nos seus momentos mais verdadeiros. O que sentiam era real demais para ser medido pela opinião alheia. A paz que construíram foi abalada por uma visita inesperada. Leonardo, o ex-namorado de Sofia, apareceu na padaria num horário mais vazio. Ele estava mais elegante, com um ar de falsa humildade. Sofia, você está linda, ele disse, com um sorriso que outrora a encantara e agora a gelava. O que você quer, Leonardo? Ela respondeu, secamente, os dedos tremendo levemente ao arrumar os pães. Só queria te ver. Saber como você está. Eu mudei. Sabe? Errei feio com você. Pensei que talvez pudéssemos tomar um café. Sofia balançou a cabeça, firme. Não. Não podemos. É por causa daquele motorista? A voz dele perdeu a suavidade, ganhando um tom cortante. Sofia, pelo amor de Deus. Um motorista de aplicativo? Você vai trocar o que a gente teve por um cara que não vai te dar nada na vida? Que não tem futuro? Você merece muito mais que isso. As palavras, tão familiares, foram como um soco no estômago. Elas reacenderam instantaneamente todas as velhas feridas, todas as dúvidas que Miguel havia ajudado a acalmar. Ela não conseguiu responder. Apenas ficou parada, pálida. Pense bem, ele finalizou, saindo. Você sabe que estou certo. Naquela noite, Sofia não foi à praça. Desligou o telefone e chorou até adormecer, afogada na voz venenosa do passado. Miguel percebeu o afastamento. No dia seguinte, após tentativas de ligação, ele foi até a padaria. A encontrou com olheiras, o sorriso apagado. O que aconteceu? Sua voz estava cheia de preocupação. Ela, fragilizada e confusa, contou sobre a visita. E no auge da sua insegurança, a pergunta que saiu foi a errada. Ele disse que você não pode me dar um futuro, que eu mereço mais. É verdade? A expressão de Miguel se fechou por um instante, ferido. Ele respirou fundo, lutando contra o próprio orgulho machucado. Sofia, a voz dele saiu rouca. A pergunta não é se eu posso te dar o futuro que ele acha que você merece. A pergunta é: você ainda gosta dele? Você acredita mais nele do que em mim? Não. A resposta saiu imediata, um suspiro entrecortado. Não é isso. Eu só não sei se eu mereço você. Não depois de tudo, não com toda essa bagagem. Miguel a olhou nos olhos, sua expressão séria mas repleta de uma ternura infinita. Então me escute, e escute bem. Não é sobre merecer. É sobre escolher.
Eu conheci uma mulher forte, que sobreviveu a uma guerra e ainda consegue ser gentil com o mundo. Eu escolho você, Sofia. Com todas as suas cicatrizes, com toda a sua história. A questão é: você consegue escolher a mim? Apesar do meu volante, dos meus sonhos adiados, de tudo? Consegue me escolher de volta? As palavras dele, tão honestas e diretas, ficaram pairando no ar entre eles, pesadas e cheias de significado. Sofia passou o dia seguinte como um zumbi. As palavras de Miguel e as de Leonardo brigavam dentro da sua cabeça. O medo era um inimigo poderoso, familiar. No final da tarde, sentada sozinha no banco da praça, ela observava as crianças brincarem, sem realmente ver nada. Suas lágrimas silenciosas rolavam pelo rosto. Foi quando um menino de uns 9 ou 10 anos, que vendia balas na região, se aproximou. Tia, quer comprar uma bala? Perguntou ele, com esperança. Ela negou com a cabeça, tentando disfarçar as lágrimas. Tá doente? O menino insistiu, cabeça inclinada. Sofia, sem saber por que estava confidenciando a uma criança, sussurrou. Não, só estou triste. Com medo. Medo de quê? Medo de não ser boa o bastante. O menino franziu a testa, pensativo. Então, seu rosto se iluminou com uma simplicidade desarmante. Ah, mas a minha mãe sempre fala uma coisa. Ela diz que todo mundo é bom o bastante. Só que para a pessoa certa. Tipo, meu irmão mais velho é péssimo em futebol, mas é bom o bastante para ser meu goleiro. Acho que é a mesma coisa. E com aquela lógica infantil perfeita, ele simplesmente sorriu e foi embora, continuando seu turno. Aquela frase simples, todo mundo é bom o bastante para a pessoa certa, ecoou na mente de Sofia como um raio. Ela olhou em volta. O mundo não havia acabado. O sol ainda se punha. As crianças ainda riam. E Miguel a escolhera. Ele a vira e a escolhera, com todas as suas imperfeições. Ela se levantou, com uma determinação que não sentia há anos. Pegou o telefone e enviou uma única mensagem para Miguel. Preciso te ver. Na nossa praça. Miguel chegou em 10 minutos, seu rosto uma máscara de preocupação. Quando viu Sofia em pé, esperando por ele, não chorando, mas com um olhar sereno e decidido, seu passo desacelerou. Sofia, está tudo bem? Está agora, ela disse, sua voz firme. Eu escolho você, Miguel. Ele parou, aliviado e comovido. Você tem certeza? Total. E não é por pena, não é por carência. É porque eu te vejo. Vejo o homem que é gentil, talentoso, batalhador. Vejo o homem que me fez lembrar como é sentir alegria. Eu te escolho. E quero te ajudar a buscar seus sonhos também. Naquela noite, eles não falaram mais. Apenas se sentaram no banco, de mãos dadas, olhando as estrelas que começavam a aparecer, cada uma representando uma nova possibilidade. E a partir dali, uma nova energia tomou conta de ambos. Sofia, inspirada pela coragem de Miguel de tocar na praça, inscreveu-se no cursinho pré-vestibular noturno. Seu sonho secreto de fazer letras, enterrado há anos, ressurgiu com força total. Miguel, por sua vez, encorajado pela fé absoluta que Sofia depositava nele, começou a responder às mensagens de amigos que tocavam em bares. Aceitou um primeiro show, um pocket show de 30 minutos num bar pequeno. O violão, que antes era um lembrete de fracasso, tornou-se novamente seu companheiro de sonhos. Eles se tornaram o porto seguro um do outro. Ele a levava para o cursinho depois do trabalho. Ela assistia a todos os seus shows, por menores que fossem, sua fã número 1. Cada pequena vitória, uma nota boa na prova de Sofia, um elogio de um dono de bar a Miguel, era celebrada como uma conquista monumental do casal. 3 anos se passaram. 3 anos de luta, estudo, música e amor cultivado dia após dia. A noite era especial. Miguel estava no palco de uma casa noturna conceituada, não como atração principal, mas como um dos destaques da noite. Era o lançamento do seu primeiro EP independente, com 4 músicas autorais. Na plateia, sentada na primeira fila,
estava Sofia. Não mais de uniforme, mas com um vestido simples que realçava sua beleza, que ela finalmente aprenderá a enxergar. Seus olhos não paravam de brilhar. Miguel dedicou a última música da noite a ela. Essa é para alguém que me ensinou que o amor não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre encontrar alguém real. Alguém que te escolhe todos os dias. Te amo, Sofia. E então, começou a tocar. A música se chamava Humano e Bastante. Ela chegou com as cicatrizes à mostra. Eu, com meus medos, numa simples garagem. Não prometi o mundo, só meu violão. E ela não pediu mais nada, só minha verdade. E no espelho do outro a gente se encontrou. Dois quebrados, sim, mas que se encaixaram. O amor não me encontrou perfeito. Me encontrou humano. E humano é o bastante. Sofia não conseguiu segurar as lágrimas. Eram lágrimas de cura, de orgulho, de uma felicidade profundamente conquistada. Naquele mesmo ano, ela havia se formado em letras. Na sua formatura, Miguel estava na plateia, de violão nas costas, tão orgulhoso quanto ela estava naquela noite. No meio dos parabéns da família, ele se aproximou, segurou suas mãos, agão com anel de formanda, e disse: "Lembra quando você não se achava boa o bastante? Olhe para você agora. Doutora quase na área. Você sempre foi mais que boa o bastante, Sofia." Só precisava acreditar. E ali, no meio dos amigos e familiares, eles se beijaram, não como os protagonistas de um conto de fadas, mas como dois seres humanos reais, imperfeitos, que haviam encontrado no outro a coragem de se reconstruir e a definição mais pura de amor. Não eram perfeitos, mas eram reais. E isso era, sempre seria, mais do que suficiente. Sofia e Miguel nos ensinaram que o amor verdadeiro não exige um currículo impecável ou uma vida sem quedas. Ele não nasce da ausência de cicatrizes, mas da coragem tremenda de mostrar suas cicatrizes a alguém, e mesmo assim, ser aceito, abraçado e amado. O amor que transforma, que cura, não é aquele que idealizamos em filmes. É o que construímos no dia a dia, tijolo por tijolo, com paciência, com vulnerabilidade, com verdade e com a escolha diária de ficar. E você? Já sentiu que suas cicatrizes te tornavam indigno de amor? Já pensou que suas imperfeições eram grandes demais para que alguém as abraçasse? Se essa história tocou seu coração e lembrou que vale a pena tentar, vale a pena acreditar, deixe seu comentário dizendo o que mais te emocionou. Curta este vídeo para nos incentivar a trazer mais histórias como essa. Compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir hoje que ela é humana e bastante. E não se esqueça de se inscrever no canal Amor da Vida e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Porque aqui, a gente acredita que todo mundo, sem exceção, merece uma segunda, terceira, quarta chance para amar e ser amado. Até a próxima história.